Este programa tem classificação indicativa livre. A população carcerária cresce de forma assombrosa no Brasil. O censo penitenciário mostra que nos últimos 17 anos, o número de presos aumentou mais de 300%. Em 1995, havia 150 mil detentos. Hoje, são cerca de 500 mil. É a quarta maior população carcerária do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, China e Rússia. O número de presos é 66% maior que a capacidade de abrigá-los, um déficit de quase 200 mil vagas. É por isso que constantemente ouvimos falar em superlotação. O sistema penitenciário brasileiro é o tema do Plural de hoje. A Revisão Periódica Universal, evento promovido a cada 4 anos e meio pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, apontou a superlotação de cadeias e presídios como um dos principais desafios do Brasil. Para conversar sobre o assunto, nós convidamos a advogada Isabel Mendes, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Paraná, e o também advogado e professor universitário Maurício Kini, diretor do DEPEN, o Departamento Penitenciário do Paraná. Obrigado pela presença de vocês. Doutor Maurício, a gente ouve sempre falar do sistema penitenciário com um termo que é bem usual, que é caótico. O senhor concorda com esse adjetivo? Caótico, falido, dentro da conjuntura em que nós observamos a situação carcerária no Brasil como um todo. Porque o sistema se ressente de 3 aspectos fundamentais. A questão dos estabelecimentos penais adequados, nós não temos. A questão do pessoal dentro da área técnica, da área administrativa e da área de segurança. O número é insuficiente. E o aspecto também da tecnologia de ponta que nós carecemos, isso percorrendo-se qualquer unidade da federação, todas elas vão apresentar deficiência nesse tripé onde eu faço um diagnóstico a respeito da situação em cada unidade da federação. Isabel, você concorda? Eu não apenas concordo com o doutor Maurício, como eu acrescento que, além de caótico, ele é cruel, ele é desumano e ele é constrangedor. E da forma como ele está, ele não tem absolutamente condições de preparar ninguém para que seja reintegrado na sociedade. Ressocialização, isso é um termo que dentro do sistema não existe. Na prática, realmente não existe. Agora, existe um divisor de águas aí? Existe algum momento, algum ponto em que o Brasil tenha perdido o controle? Eu não sei nem se eu posso usar esse termo, mas é que a gente passou a ter a superlotação no nosso convívio diário, inclusive na mídia, doutor? Não, o Brasil nunca perdeu o controle porque nunca teve o controle. A grande verdade é essa. Há uma disposição da Constituição Imperial de 1824 que ela já ali estabelecia que as cadeias deveriam ser limpas, arejadas, os presos deveriam ser separados de acordo com o sexo, de acordo com a natureza do crime e de acordo com a faixa etária. Hoje nós vemos um amálgama de todas essas situações. Prestes a completar 200 anos da Constituição Imperial, nós vemos que, infelizmente, a situação continua a mesma. E só comprova uma coisa: a prisão, como ela está, ela é imprestável para os fins a que ela se destina. Na pesquisa que eu fiz para essa nossa entrevista, eu observei que em 1940 o Carandiru já registrava problemas de superlotação. Quer dizer, é algo que vem se arrastando há muito tempo, Isabel. Com certeza. Vem se arrastando e cada vez aumentando o problema. Piorando a situação. Cada vez piorando o problema. Cada vez se tornando mais desumano, mais degradante. Cada vez nós vemos que a lei não é cumprida. Lógico que nós temos de concordar com o doutor Maurício, porque é exatamente isso que a OAB vem mostrando, que não é possível se continuar desta forma. E não apenas vamos imputar ao Executivo toda a culpa, dizendo que falta cadeia, que tem de construir mais. Não. Nós vemos isso no Legislativo. De repente, cadeia deveria ser, quer dizer, para aqueles crimes realmente hediondos, crimes que realmente precisam se manter fechado. Aí você pega um jovem de 18 anos, que de repente ele é um dependente químico, que foi preso,
muitas vezes até a própria polícia coloca 4, 5 pedras ou algumas gramas de cocaína, de maconha, e este jovem é condenado a 8 a 10 anos. Quer dizer, lá dentro do sistema penitenciário, o doutor Maurício pode comprovar, não existe nenhum tratamento para dependente químico, nem para alcoolismo, não existe condições nenhuma que vai... E nós temos, diga-se, desde 1968, se eu não me falha a memória, uma legislação terapêutica excelente, só que não é cumprida. Cabe ao Estado tratar deste jovem que é um dependente químico e não um criminoso, mas a lei não é cumprida, como não é naquilo que o doutor Maurício acabou de falar. A gente já continua falando sobre esse assunto. Em 2008 foi criada a Comissão Parlamentar do Sistema Carcerário. A CPI percorreu praticamente todos os estados brasileiros, fazendo um raio-x da situação prisional do país. O trabalho gerou o documentário Grito das Prisões. Homens que dormem ao lado de porcos, na pocilga de uma colônia penal agrícola, onde não se planta sequer um pé de alface. Onde caberiam 80 homens a 600, largados, abandonados, no chiqueiro. Construíram seus próprios barracões com restos de material encontrado no lixo. Aqui, cada um se vira como pode. Que com certeza é a situação mais degradante do sistema penitenciário brasileiro. Aqui, literalmente, os presos são tratados pior do que porco. O que os deputados da CPI do sistema carcerário viram e ouviram visitando estados brasileiros e mais de 70 presídios beira ao inacreditável, ao bárbaro. Cadeias superlotadas, onde espaço destinado a cada detento chega a ser de 40 centímetros. Solução urgente é do que precisa o sistema carcerário do país. Veja as imagens. Dá para chamar isto de cela? E isso? Como definir este local, que abriga 300 detentos? Em buracos de 2 metros quadrados se espremem 7, 8 homens. No pátio, cheio de lixo, os detentos circulam também no meio da água com fezes e urina que sai do esgoto da cadeia. Mais imundície só mesmo na privada da cadeia, onde só é permitido jogar água uma vez por dia. Em fogareiros improvisados, os detentos preparam suas refeições. Entre os muitos casos de irregularidades, o desta mulher em Porto Velho, Rondônia, impressionou a CPI. Mãe de 4 filhos, ela foi presa por ordem de uma juíza da Vara Cível. O motivo, ela não conseguiu pagar R$400 que devia de 2 meses de aluguel. Como é que foi para você esse momento, Ana? Muito doloroso, tá doido? Todas as autoridades deverão respeitar a integridade física e moral dos condenados. Fui espancado porque eu estava na área máxima lá e eu pedi pro agente, perguntei por que a comida estava vindo crua, mal cozida, né? Aí fui espancado. O que eles fazem? Bota na cabeça, assim, ó. Aí segura e desmaia a gente, ó. Dizem os governos que um preso custa, em média, R$1.600 por mês. 437 mil presos custam mensalmente a fabulosa quantia de R$800 milhões. A CPI começou em agosto de 2007 e se estendeu até junho de 2008. Participaram dela 22 deputados de todos os partidos que se uniram com o objetivo de fazer um raio-x do sistema prisional, mostrando, afinal, a cruel realidade das cadeias e como são tratados os brasileiros que vivem atrás das grades. Sabem os deputados a gravidade de muitos crimes cometidos por este batalhão de homens e mulheres que superlotam as cadeias. Deixaram pais sem filhos, filhos órfãos, traficaram e roubaram. Merecem as condenações e a prisão. Mas entende a CPI que, se tratados de forma decente, com o dinheiro aplicado realmente na sua recuperação, esta legião pode voltar para a rua recuperada. Não tratar bem o preso é devolvê-lo à sociedade ainda mais perigoso. As consequências voltam para a própria sociedade. Assustada, à mercê dos bandidos, tornam-se novamente vítimas da violência.
Esta reportagem, feita no Rio de Janeiro, mostrou como os bandidos agem livremente, ostentando suas armas e traficando à luz do dia. Muitos desses bandidos já passaram pela cadeia, onde só aprenderam como praticar mais crimes, porque do jeito que funciona hoje os presídios brasileiros, não recupera ninguém. O sistema carcerário é um inferno. A culpa é do Estado que não cumpre suas obrigações e da sociedade que se omite. A saída é o Estado cumprir a lei e a sociedade olhar os presos como gente. Se isso acontecer, nós vamos transformar lixo humano, que hoje está amontoado atrás das grades, em cidadãos. Nós não somos produto animal. O que a CPI deseja é que seja ouvido o grito do sistema penitenciário do Brasil. Esse documentário tem 27 minutos, foi produzido pela FS Reportagens e Vídeos e pode ser acessado na internet. Doutor Maurício, esse documentário, essa CPI foi realizada há mais ou menos 4 anos, um pouquinho mais de 4 anos. A situação mudou de lá para cá? De certa maneira, a CPI ajudou a dar visibilidade, pelo menos, para o problema, e o Estado pôde encaminhar também soluções? Olha, eu diria, sem sombra de dúvida, que muita coisa está mudando. Paralelamente aos trabalhos realizados pela CPI, o Departamento Penitenciário Nacional, que eu à época dirigia, nós realizávamos em todas as unidades da Federação um plano diretor para os sistemas penais, porque nenhum Estado tinha qualquer plano diretor para o sistema penal. Tudo era feito na base da improvisação. E também o Supremo Tribunal Federal, através do Conselho Nacional de Justiça, criou um departamento, que é o Departamento de Monitoramento e Fiscalização dos Estabelecimentos Penais. Então, esses 3 grandes episódios, vamos dizer assim, os planos diretores, o departamento criado pelo Conselho Nacional de Justiça e a CPI do sistema carcerário, pelo menos serviu para abrir a mente de todas as unidades da federação. E a partir daí, os estados começaram a olhar, pelo menos profissionalmente, para o problema carcerário. E é o que está ocorrendo hoje em várias unidades da federação. Umas de forma ainda um pouco tímida, outras de forma um pouco mais avançadas. Mas, a grosso modo, se nós olharmos de novo as unidades da federação, nós vamos verificar que muitas delas ainda apresentam os mesmos problemas que a CPI catalogou e registrou. Por quê? Porque os estados não têm vontade política de investir na questão carcerária. Situação que em algumas unidades, repito, o quadro está mudando radicalmente, como aqui no estado do Paraná, cujos detalhes daremos oportunamente. Eu tenho percorrido vários estados do Brasil, percorri à época, paralelamente com os trabalhos da CPI, todas as unidades da federação e, lamentavelmente, este foi o quadro. Não há negar, algumas unidades penais, alguns estados, até avançados em relação ao problema carcerário. Mas, de uma maneira geral, a situação ainda, ela requer extremos cuidados. Do ponto de vista dos direitos humanos também, Isabel? Também, exatamente. E esta hoje é uma preocupação da OAB, não apenas da OAB Paraná, mas da OAB Federal, que está, inclusive, fazendo, como nós já fizemos aqui, relatórios através de vistoria, no caso, nas cadeias. No sistema penal, nós estamos fazendo este ano. E a OAB está hoje fazendo em todos os estados, todas as nossas sessões estão fazendo isto, porque, na realidade, não mudou. Muito pouca coisa. Como disse o doutor Maurício, nós vamos enfocar depois aqui o Paraná. Mas esta condição que você mostrou é a condição que nós encontramos hoje nas cadeias. Não o sistema penal um pouquinho melhor, mas nas cadeias, nas delegacias, as condições são exatamente essas que você mostraram. Então, esta é a nossa grande preocupação e a OAB entende que foi dado com a CPI, foi dado visibilidade. Hoje já ninguém pode dizer que desconhece a situação. Então, os 3 poderes hoje têm pleno conhecimento das condições. E nós poderíamos dizer que mostra
o tratamento com os presos, o descaso, como bem disse o doutor Maurício, que é uma autoridade no assunto, o descaso para com o sistema penal mostra a falta de, eu diria até de sociabilidade nas nossas próprias autoridades do próprio país. Com relação a esse assunto. Com relação a esse assunto. No Paraná, como é que está a situação prisional? Esse é o assunto do próximo bloco. O Plural de hoje está discutindo o sistema penitenciário. Nesse bloco, vamos abordar as questões no Paraná. Doutor Maurício, qual é a capacidade que nós temos aqui no Paraná e qual é a demanda que a gente tem também? Olha, se nós arredondarmos o número, primeiro que nós temos no Paraná 2 sistemas. É bom que se diga isso. Um sistema que é administrado pela Secretaria de Estado da Justiça, que está com 27 unidades penais. A capacidade desse sistema gira em torno de 15.500 vagas. E devemos estar próximo a 16 mil presos. Estamos um pouco acima da real capacidade do sistema administrado pela Secretaria de Justiça. E é um sistema administrado pela Secretaria de Segurança Pública, que são os presos recolhidos nas carceragens das delegacias de polícia. Esse sistema ele está caótico. Ele realmente existe unidades em que a capacidade é para 30, vamos encontrar 120, 150, 200 pessoas. O próprio governador, quando esteve em Foz do Iguaçu e que viu a situação deplorável da cadeia pública lá existente, junto com a secretária de Estado da Justiça, ele determinou medidas imediatas para que aquela situação desaparecesse do mapa. E desapareceu. Hoje nós temos uma cadeia pública em Foz do Iguaçu que tem uma capacidade para não mais do que 400 presos. E estamos observando. E se também construiu, nos fundos da cadeia pública, uma unidade feminina para 256 mulheres. Por quê? Porque as mulheres também, elas coabitavam o mesmo espaço da cadeia pública, embora em alas separadas. Então, em relação às cadeias públicas, não tenho autoridade para falar de todas as cadeias públicas, falo dessa de Foz do Iguaçu, que nós já assumimos a administração. Falo do 2º Distrito Policial de Londrina, que também, comparado ao inferno, era pouco, e hoje esse 2º DP desapareceu do mapa. Nós absorvemos todos os presos que estavam no 2º Distrito Policial, distribuímos das unidades penais de Londrina, e onde houve um pequeno acréscimo da população carcerária. Mas eu não posso falar em superpopulação. Numa unidade que comporta 900 presos, se nós temos lá, de forma episódica, 1.050 presos, é um plus a mais da capacidade, mas não vem comprometendo a questão de segurança da unidade. Isso é sazonal, porque nós estamos fortemente trabalhando com juízos de execução penal e que também, através da própria Defensoria Pública, os trabalhos realizados pela Defensoria Pública, e para citar também a própria Comissão de Estabelecimentos Prisionais da Ordem dos Advogados do Brasil, eles têm feito um trabalho extraordinário para dar uma grande vazão aos presos que estão no sistema penal. A vazão que eu digo é no sentido de eles obterem livramento condicional, progressão de regime, o indulto, o término da pena para que eles sejam colocados em liberdade. Então, isso tem oportunizado à Secretaria de Justiça uma administração, pelo menos racional. Mas, em relação à Secretaria de Segurança Pública, o governo está com um projeto de absorção gradativa. Nós pretendemos, até o final deste governo, fazer com que, pelo menos, dos então quase 17 mil presos existentes em cadeias públicas, hoje gira em torno de 12.500 a 13 mil, isso importa dizer que a SEJU já absorveu mais de 5 mil presos, nós pretendemos, até o final de 2014, pelo menos chegar nas cadeias públicas com um número em torno de 4 ou 5 mil, que sejam aqueles presos provisórios. Mas de que forma se daria essa absorção pelo sistema penitenciário? Essa absorção está se dando, primeiro, pela grande vazão devido ao funcionamento da Defensoria Pública. Está bem atuante nesse particular aspecto. A Comissão de Estabelecimentos Prisionais da Ordem dos Advogados também, que tem sido um coadjuvante muito forte. A conscientização dos juízos de execução penal e do próprio Ministério Público, que então tem dado celeridade
aqueles processos dos presos. E também, e agora vem, com a construção de unidades penais. Nós já herdamos do governo passado, inauguramos uma nova unidade em Piraquara para 1.400 e poucas vagas. A unidade antiga da Penitenciária Central, nós estamos reformando para ali absorver em torno de 600 a 700 mulheres. Foi inaugurada a unidade de Cruzeiro do Oeste para 750 vagas aproximadamente. Já se construiu essa de Foz do Iguaçu para 256. E há, no âmbito do Ministério da Justiça, uma série de projetos que o governo do Estado, através da Secretaria de Justiça, para lá levou. Nós vamos ter um aporte de recursos estimados por parte do governo federal em torno de 130 milhões de reais. Estamos na iminência desses projetos serem aprovados para que de imediato nós possamos realizar as construções, que somado aos recursos do Estado, vão nos possibilitar então um investimento de aproximadamente 160 milhões de reais, e com isso nós vamos gerar em torno de 6 a 7 mil vagas, que vai possibilitar tranquilamente a absorção de muitos dos presos das cadeias públicas hoje existentes. Isabel, como é que a OAB avalia isso? Olha, a OAB avalia, evidentemente, como positivo, mas isso ainda, como deixou bem claro o doutor Maurício, são projetos. O que acontece hoje é que dentro das cadeias existe pelo menos 3 mil presos ainda. Quer dizer, pessoas condenadas, não aqueles que estão provisoriamente. Existem já os condenados que deveriam estar dentro do sistema penal e não estão. Quer dizer, então existe, eu vou até lembrar o caso de Cruzeiro do Oeste que o doutor Maurício falou, onde tem capacidade para 750 e não pode colocar as pessoas lá porque ainda falta material, vamos dizer, a parte técnica, falta agentes, falta tudo para que possa fazer. Não adianta só construir e não colocar as condições humanas, físicas, técnicas. Então, hoje, as coisas ainda continuam muito difíceis. E o que a OAB vê e que ela espera é que todo dentro desses projetos que o doutor Maurício colocou, é que seja colocado trabalho, que sejam colocado estudo, que os presos tenham realmente condições de serem preparados para, vamos dizer, serem ressocializados para poderem se integrar dentro da sociedade, porque hoje não existe, é muito pouco. O doutor Maurício sabe, porque foi como eles pegaram, não vai crítica total, mas crítica sim, não a esta administração, mas de uma forma total ao governo. Hoje, 20% no máximo de presos é que tem algum tipo de profissionalização. E profissionalização ainda é discutível se vai lhes dar condições para que eles venham para a sociedade e possam ser reintegrados. Hoje é muito difícil. Os presos saem e não tem estudo, não tem nada. Quer dizer, existem projetos muito bons mesmo e nós esperamos que venham esses recursos e que isto seja realmente aplicado. É o que a OAB espera, que não fique só nos projetos, com todo respeito à administração da doutora Maria Tereza e do doutor Maurício, mas nós esperamos que não fique como até agora em projetos que vão ter estudos, que vão ter cursos profissionalizantes, porque hoje não tem. Doutor, mas diante do que a gente observa hoje de superlotação, a gente teve recentemente um caso de fuga da cadeia ali da Delegacia de Furtos e Roubos aqui em Curitiba, que tem denúncias de superlotação também. Eu sei que demanda tempo, demanda dinheiro, demanda projeto, mas de forma imediata, diante até da situação que vive esses presos, não tem como se agilizar também esses processos todos? Veja, eu queria colocar alguns pontos aqui em relação ao que a doutora Isabel salientou. Na média nacional, dos hoje mais de 520 mil presos, apenas 7% desempenham alguma atividade de estudo. Me perdoe, doutora Isabel. Não, no Paraná é bom, claro. No Paraná, contando a alfabetização, contando o ensino normal e o ensino profissionalizante, nós já ultrapassamos de 50% dos presos administrados pela Secretaria de Justiça. Que estudam. Que estudam. Ou alfabetização, ou ensino normal, ou ensino profissionalizante. Estamos num crescendo extraordinário. E eu também diria em relação ao trabalho. Média nacional, apenas 18% dos presos desempenham atividades laborativas. Esses dados estão contemplados aqui, eu até posso deixar. O levantamento do Brasil, último feito em dezembro de 2011,
E o levantamento aqui do Estado do Paraná, que fechou já o mês de junho de 2012. Nós estamos com os presos dentro dos estabelecimentos administrados pela Secretaria de Justiça, com alguma atividade laborativa, ultrapassando a barreira de 40%. Então, comparativamente à média nacional, o Paraná está numa posição privilegiada. É pouco. Doutora Isabel tem toda a razão. A meta do governo atual é nós fazermos com que, em atividades laborativas e atividades educacionais, nós fechemos um percentual de 100%. Os presos ou estudando ou trabalhando. Para isso, subsidiados no próprio plano diretor, que foi elaborado a nível nacional e que o Paraná aderiu nos anos de 2007 e de 2008, o Paraná agora elaborou um novo plano diretor, condensando alguma daquelas metas, onde nós temos como prioridade absoluta, total, a questão de realmente ocupar o tempo ocioso do preso dentro dos estabelecimentos penais. Não é concebível que alguém fique num local 24 horas por dia sem fazer absolutamente nada. Então, todos os esforços estão concentrados em relação a isso. Esse plano diretor ele se desenvolve em 17 metas. Nós concitamos segmentos os mais diversos, sindicatos, entidades educacionais, comércio, indústria. Hoje nós já temos mais de 150 partícipes de todo o corpo social para exatamente coadjuvarem nesses aspectos da execução penal. Porque a execução penal não é um problema do governo, ou só do governo. É um problema que interessa a toda a sociedade. O vídeo retratou bem isso. A forma desumana, cruel, animalesca com que o preso é tratado, ele vai revidar depois em quem? Na sociedade. Porque o tempo dele na prisão, ele é transitório. Ele vai retornar para a sociedade. E nós queremos que ele retorne em condições mais adequadas. Não apenas dando assistência ao preso enquanto preso, mas também depois que ele deixa a prisão, quando ele se transmuda para a condição de egresso do sistema penal. E há pouco tempo, o egresso do sistema penal, quando saía do estabelecimento penal, ele não tinha dinheiro sequer para a condução. Então nós estabelecemos um auxílio egresso, uma pequena parcela, mas que ao menos permite ao preso que ele possa chegar à sua residência. Então esse acompanhamento nós estamos fazendo, temos aproximadamente 10 mil egressos no estado do Paraná sendo assistidos, e o número ainda é maior. Para isso nós estamos planejando a criação de mais 8 patronatos penitenciários. O Paraná tem 2, na realidade nacional o Brasil, se tiver 8, é muito, 2, repito, aqui no estado do Paraná. E nós queremos criar mais 8 patronatos para fecharmos 10 patronatos. Mas nesse espaço, nesse tempo de 1 ano e 8 meses praticamente de governo, não se pode recuperar um atraso que eu diria, sem medo de errar, é mais do que centenário aqui no estado do Paraná. Isabel, você observa na prática também esse movimento? Sim, a gente observa com alguns prós e com muitos contras, né? Foi o que o doutor Maurício colocou, que se está tentando mudar, porque o preso, ele sai da cadeia, primeiro, esta é a grande preocupação da OAB, de que, a sair da forma como hoje ele sai, quer dizer, sendo o quê? Um perigo para a sociedade. Preparado para ser bandido. Preparado para ser bandido, exatamente, preparado para ser bandido, porque ele sai tirando a vida, a nossa vida, colocando em risco e destruindo o nosso patrimônio. Então, esta é a preocupação da OAB. O que nós vemos hoje é que não seja apenas essa atividade laboral, ou seja, que ele tenha ali uma ocupação, mas que ele tenha uma formação de que profissional, de que ele saia e vá poder ser um bom pedreiro, um bom carpinteiro, ou trabalhar dentro, se ele tem já melhores condições, que já tem segundo grau, de que ele vai trabalhar em uma área técnica. Então, cursos profissionalizantes. Então, ele sai do sistema e vai realmente não se tornar um bandido, mas ter as condições para integrar a sociedade. Então, é isto que a OAB espera e pelo que ela luta. A gente já continua conversando, a gente vai fazer um breve intervalo comercial e na volta encaminha também algumas soluções para essa questão da superlotação. Até já!
Nós estamos conversando sobre o sistema penitenciário. Em Curitiba, a Universidade Federal do Paraná criou um grupo que discute, levanta problemas e sugere soluções para as deficiências da segurança pública. Nossa equipe foi conhecer o projeto. O Centro de Estudos em Segurança Pública foi criado em 1997 por 2 professores da UFPR, de Sociologia e de Direito. Hoje, o centro tem a participação de pesquisadores de várias áreas, das ciências jurídicas e sociais até alunos de psicologia e geografia. Professores, alunos da graduação e pós-graduação e pessoas de fora da universidade que se interessam pelo assunto participam dos estudos que têm foco na polícia, na escola e as relações de autoridade e no sistema carcerário brasileiro. Segundo dados do IBGE, hoje faltam cerca de 200 mil vagas no sistema penitenciário do Brasil, que tem 500 mil presos. Este é um dos principais assuntos debatidos aqui no Centro de Estudos em Segurança Pública da UFPR. Para os pesquisadores, aumentar o número de vagas não é a solução. Enquanto a política criminal e a cultura e a sociedade como um todo achar que para resolver problemas de violência tem que investir na prisão, a gente vai observar esse mesmo cenário. O quê? Construção de cada vez mais prisões, a imediata lotação dessas prisões e sem que isso resolva o problema da segurança ou da sensação de segurança. O professor aponta ainda mais um fator que colabora para a superlotação dos presídios: a falta de advogados e defensores públicos que atuem na defesa de pequenos crimes. 75% dos presos são presos pelo pequeno tráfico, o pequeno roubo e o furto. E aí você tem um monte de gente que vai para a prisão e lá não consegue ter direito à defesa. Vai porque teve uma defesa, ou não teve defesa, ou teve uma defesa mal feita, digamos assim, e uma vez lá dentro não consegue, tem dificuldades em acessar os seus direitos para conseguir os tais dos indultos, da liberdade condicional e por aí afora. Isabel, você concorda com o professor Pedro Baudet? Mas total, porque realmente uma das grandes queixas que nós encontramos isto tanto dentro do sistema das carceragens, das cadeias, como do sistema penal, é a falta de advogados. O Paraná até agora ainda é carente. Agora tem alguns, esses 150 profissionais que foram contratados que, diga-se de passagem, estão fazendo um excelente serviço, mas insuficiente, porque não é para todas as cadeias. Então, além desta falta de que eles possam realmente buscar os seus direitos, nós vemos aquilo que o professor falou como pequenos delitos e que acabam exatamente inchando o sistema penal quando não haveria necessidade nenhuma. Quando nós formos falar sobre o problema das drogas, nós poderíamos dar um tratamento totalmente diferente, como está ocorrendo lá no Rio Grande do Sul, onde estão fazendo cadeias para que vão essas pessoas que têm pequenos delitos e que são dependentes químicos. Aqui no Paraná hoje, como é que se trata essa questão, Isabel? Não tem nenhum tratamento. Dentro do sistema penal, acho que o doutor Maurício pode colocar, se pelo menos agora existe projeto, mas não existe nenhum tratamento. Então, isto ainda contribui para que haja problemas seríssimos com a administração dos presídios, porque acaba entrando droga, seja através de funcionários, seja através de visitas, e isso causa problemas imensos. Então, não há um tratamento. Aí ele sai de lá, não foi tratado, não teve nenhuma condição de ser recuperado. O que vai acontecer? Quando chega aqui, está aí o crime organizado pronto. Então, e outros problemas. Hoje também existe dentro das cadeias o crime organizado. Então, é outro problema muito sério que a OAB vê com grande preocupação. Doutor Maurício. Olha, eu diria o seguinte, a questão dos drogaditos dentro dos estabelecimentos penais, o que o Pedro colocou ali, colocou bem, quer dizer, pegam-se os viciados, os pequenos traficantes e incham-se as cadeias e vão para as penitenciárias. Algum serviço é realizado. Isso não é objeto de divulgação, até por preservação da própria imagem do preso dentro do estabelecimento penal. Nós não vamos dizer que na unidade X há um grupo de tratamento específico para aqueles que têm dependência química, porque isso pode até macular a própria unidade penal como um todo. Então, essas questões elas são tratadas de forma reservada,
Nós temos um coordenador para a área de saúde dentro do sistema penal. Nós temos um complexo médico penal que ele é composto pelo Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico e por um hospital penitenciário. Então, todas as questões que digam respeito a uma situação em que realmente a pessoa careça de um tratamento, nós estamos dando a atenção devida. É em pequena escala, falta muito. É como eu disse, 1 ano e 8 meses de governo, nós não podemos redimir uma omissão mais do que centenária. Mas, não doutor, não é um governo nem dois, são vários. A gente pode dizer, então, que, na verdade, hoje o sistema penitenciário não cumpre o seu papel, que é de devolver o preso à sociedade de forma recuperada. Isso é utópico. Querer dizer que o sistema penitenciário está cumprindo o seu papel, ele não cumpre. Tanto que as teorias ressocialização, reinserção, reintegração social, isso aí já é carta fora do baralho, como se costuma dizer no jargão popular. O que o Estado tem a obrigação de fazer, sim, e para isso nós estamos pautando o caminho, é colocar à disposição daquele preso todo um ferramental necessário, toda a gama de instrumentos previstas na Lei de Execução Penal, para que o preso, então, ele possa se aproveitar deste ferramental e tentar mudar a sua vida. Nós não podemos fazer uma lavagem cerebral no preso. Se ele quiser ser bandido, eu tenho que respeitar o direito dele ser bandido. Mas o fato dele encontrar esses elementos todos dentro da cadeia não facilitaria isso também? Exatamente, doutor? é o que nós estamos procurando fazer. E veja que na média nacional, se nós formos observar a questão da reincidência, o Paraná está com 30% de reincidência, a média nacional passa de 80%. Então é sinal que no estado do Paraná alguma atenção vem sendo dada. Ainda não é aquela atenção que deveria ser dada. Então esses trabalhos são realizados dentro de todas as questões relacionadas à alfabetização. Nós vamos zerar o analfabetismo. O Paraná hoje deve ter em torno de 600 a 700 presos analfabetos. Talvez destes, 200 ainda não estejam em sala de aula, mas serão colocados até o final do ano. O compromisso da secretária é, no final do governo, não ter um preso analfabeto. O Enem, onde quase 900 presos do sistema administrado pela Secretaria de Justiça. Veja, eu não falo das cadeias públicas. Nesse ponto eu tenho que reconhecer, a Isabel, com todo o pessoal dela da Comissão de Direitos Humanos, percorreu as cadeias públicas. A situação é dantesca, ela é cruel, ela é desumana. Não há adjetivação adequada para este quadro. E a SEJU vai absorver. Mas dentro das unidades da SEJU, em que 800 presos aproximadamente prestaram o Enem, nós tivemos um índice de aproveitamento de mais de 90%, ainda que em uma só disciplina. Então é sinal que nós temos um auxílio espetacular da Secretaria de Educação, que aloca no sistema penal quase 400 profissionais da educação, entre professores e pedagogos. Esse reforço foi dado recentemente e vai ser dado mais ainda, porque o secretário da Educação, vice-governador, nos prometeu esses aspectos. Então, nós pretendemos fazer com que esse panorama ele possa se apresentar mais palpável, mais modificável, após o decurso de 2, 3 anos aproximadamente dessa administração. Mas nesse ano e meio, com todos os projetos que foram colocados, a doutora Isabel se refere à questão do Rio Grande do Sul. Eu diria, me perdoe, é projeto. Porque o Rio Grande do Sul tem uma das piores situações carcerárias do Brasil. Basta dizer que o presídio central lá de Porto Alegre, que foi concebido para 600 presos, ele está com quase 5.000 presos. Nossa. E mantido ali pela Brigada Militar. Nós aqui no Paraná, felizmente, não temos nenhum estabelecimento penal da Secretaria de Justiça com a Polícia Militar. A Polícia Militar, recentemente, ela saiu da Penitenciária Central, temia-se uma conturbação da ordem, os agentes penitenciários foram conscientizados das responsabilidades que eles têm, todos tomaram ciência dessa responsabilidade e o ambiente está em harmonia, vamos dizer assim, carecendo, claro, de muitos outros trabalhos que estão sendo encetados pelo Programa de Desenvolvimento Institucional PDI Cidadania, pelo Plano Diretor, através de todas as metas que foram encetadas. Hoje nós estamos dentro do Complexo Penal de Piraquara, quem for lá vai ver uma verdadeira revolução em todas as unidades penais. A colônia penal, que tem 1.500 presos, já se aproxima de 1.100 presos em atividades laborativas. A penitenciária feminina, que tem cerca de 450 mil mulheres, seguramente quase 300 já estão trabalhando. Na unidade feminina de regime semiaberto, 100% das presas trabalham. Nós já estamos implantando outras unidades no interior. A Lapa, por exemplo, tem 63 presos em regime semiaberto, todos estão em atividades laborais.
Inclusive, eles concluíram até um projeto da Coapar de construção de casas populares. Estava parado há mais de 5 anos. E para lá foram cerca de 40 presos do regime semiaberto que concluíram esse projeto, que o governador inaugurou e que, inclusive, um dos presos foi sorteado com a casa própria e o governador lhe fez a entrega da casa naquela oportunidade. Isso foi feito em Jesuítas, próximo a Cascavel. Isso está sendo feito em Foz do Iguaçu com o projeto Habita Foz. Então, nós estamos desenvolvendo isso em todas as unidades penais. O problema pontual da unidade de Cruzeiro do Oeste, que se ressente ainda no sentido de nós podermos colocar mais presos lá, isso se deve a entraves burocráticos. Há mais de ano, o DEPEN já solicitou e a Secretaria de Justiça mandou à frente o processo de licitação do problema alimentar. Processo de licitação, processo no sentido de nós termos mais agentes penitenciários. Este ano já foram alocados 423, estamos terminando um projeto para mais 200 agentes de monitoramento e já os demais projetos em franco andamento para termos agora também os agentes de custódia, que são 900 agentes, para com isso nós fazermos a absorção da questão dos presos das cadeias públicas. Isabel, você queria falar uma coisa, estava gesticulando aqui. Doutor, eu ia falar aqui, porque o doutor Maurício aí vai, claro que ele tem ele dispara, né? Vai em frente. O que eu queria colocar é que eu concordo com o doutor Maurício e que por tudo aquilo que nós temos, a OAB tem procurado, a Comissão de Direitos Humanos, é que falta, e nisto a gente cumprimenta o doutor Maurício e a secretária, de que realmente o entrave burocrático é alguma coisa incrível, tremendo, sabe? Que chega assim a ponto deles precisarem, como nós vimos semana passada, uma unidade deles sem água, porque há mais de 2 meses estragaram as bombas que levam a água da cisterna para as caixas e a burocracia da licitação que não anda. Alguma coisa de 2.000 e poucos reais e não anda. Quer dizer, coisa simples. Simples e é cheio de entraves como esse. Eu só citei esse caso para ver, imagine outros. E outra coisa também que a OAB sente é o investimento nessa área é muito pequeno. Eles lutam com muita dificuldade. A Secretaria de Justiça deveria de ter um orçamento muito maior. E aí você vê outras secretarias que não têm um trabalho de tanta relevância quanto essa e têm orçamentos dobrados. Então, eles enfrentam realmente muitas dificuldades. Dificuldades com o pessoal, porque falta pessoal, o doutor Maurício sabe, quer dizer, são poucos, nós não gostamos de falar sobre isso, porque senão você noticia aquilo que ele falou, do número pequeno de agentes penitenciários cuidando de quanto? De 900, de 1.000, 1.000 e tantos presos. Por quê? Porque falta pessoal. O orçamento apertado, doutor, então? É orçamento apertado, é problema de falta de fazer o concurso. Eu não diria tanto Maurício, em relação aos agentes. Aos agentes nós estamos numa dimensão adequada. Boa, mais ou menos. Nós estamos numa dimensão adequada. Agora, pessoal da área técnica e da área administrativa, nós nos ressentimos. Muito. Mas todas as providências já foram tomadas para que a gente possa aproveitar de concursos já realizados ou realizar outros concursos. Para você ter ideia, a maior parte das unidades não tem um médico. O médico atende uma e outra vai uma vez por semana. Não tem médico, não tem assistentes sociais, não tem psiquiatras. Psiquiatras é um problema seríssimo, né, doutor Maurício? Nós temos 13 psiquiatras. Para todas as unidades. E praticamente todos ficam concentrados aqui em Curitiba, no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Então, nós nos ressentimos. Mas falta o psiquiatra no Brasil inteiro. Que, aliás, é um outro problema, porque nós temos aqui o quê? Um hospital psiquiátrico, um hospital penitenciário, né, doutor Maurício, para atender a todos os presos. Quer dizer, o hospital penitenciário, ele tem quantas vagas, doutor Maurício? 45, né? Do hospital propriamente 45 dito, vagas, 45, imagine, 50. para todo o sistema. Então, são realmente problemas seríssimos que a administração enfrenta. A OAB sente tudo isso e nós estamos, então, sempre cobrando, mostrando das autoridades competentes que têm de investir. Tem de levar a educação, tem de levar a profissionalização e o próprio judiciário tem de rever, porque hoje o Instituto da Pena, aquilo que o senhor falou no início,
está totalmente, vamos dizer, não sei para que serve realmente. A saúde também ela é atendida pelos municípios, é atendida pelo SUS. Então, nós não temos tido problemas em relação a qualquer preso que necessite de atendimento à saúde, de atendimento dentário. Todos eles têm tido assistência devida. Doutor, nosso tempo está no final, já a Isabel também. Eu agradeço a presença de vocês pelo bate-papo, pelos esclarecimentos também. O assunto é muito... bem abrangente, a gente poderia fazer mais um programa plural a respeito do mesmo tema. Eu agradeço pela participação de vocês. A OAB é que agradece. Doutor, muito obrigado também. Aqui está os dados do Paraná, também para você ficar. Dados do Brasil então. De dezembro, Paraná de junho. Ok, doutor. São os últimos dados publicados. Ok, eu lhe agradeço então. O Plural termina aqui, mas você pode rever esse e outros programas na nossa página na internet. Nós voltamos na próxima sexta-feira. Até lá.